Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus venha conduzir a nossa meditação na sua santa palavra, para que nós saibamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Porque como pai, ele quer o melhor para os seus filhos. E para que os seus filhos tenham o melhor dele, os seus filhos têm que ouvir e obedecer à voz do seu Santo Espírito. O Espírito Santo veio para guiar os filhos de Deus, guiar aqueles que são de Deus. Lembra que nós deixamos ontem o texto sagrado que diz: aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, aquele que tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo é dele, ou aqueles que têm são dele. E por que Deus nos dá o Espírito Santo? Para justamente nos guiar em toda a verdade e não deixar-nos à mercê do coração enganador. Então, o Espírito Santo vem para orientar, dirigir, conduzir, instruir sobre todas as coisas. Ele não vem para que a gente fale em línguas estranhas. Não. Ele dá os dons de línguas, mas ele não vem para isso. A função do Espírito Santo é guiar os seus filhos, conduzir os seus filhos, dirigir os seus filhos, orientar os seus filhos. Como nós, pais, procuramos fazer com os nossos filhos. Não é? Você faz isso com os seus filhos. Você orienta, você ensina, você dá o melhor de si para que eles venham se conduzir e alcançar os benefícios da vida. O Espírito Santo é assim, ele vem para nos guiar à plenitude da vida, à plenitude da vida. Veja que quando antes de Jesus falar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro ele disse, não andeis inquietos. Que comeremos? Dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Não ande inquieto. Com quem eu vou casar? Onde eu vou morar? São coisas desse mundo que não vale a pena você esquentar a cabeça. Porque quando você receber o Espírito Santo, ele vai conduzir a sua vida dia após dia após dia. É o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, o Espírito Santo nos dá naquele dia. O Espírito Santo me dá o pão nosso do dia de hoje. Então, hoje ele me dá o que eu preciso. Eu não preciso ficar preocupado com o amanhã. Não, amanhã não existe, só existe o hoje. Então, hoje, ele me dá o pão nosso do dia de hoje. Amanhã, se eu chegar lá, se houver amanhã para mim, então amanhã ele vai me dar o que eu preciso amanhã. Assim é com todos os seus filhos. Veja que maravilha é ter o Espírito Santo. Eu lembro... É bom falar sobre esse assunto porque eu lembro quando eu era jovem, eu ia com o papai
no centro espírita e lá eu consultava as entidades. E a gente queria receber um espírito, a direção, e também nós queríamos receber o espírito do fulano, do beltrano, do cicrano, do doutor fulano, do doutor beltrano. Não, porque o espírito do doutor fulano, do doutor beltrano, ele é forte, ele é inteligente, ele é sábio, então ele vai me guiar também. Então a gente se entregava àqueles espíritos, aquelas entidades mentirosas, porque eles não eram nada daquilo que eles diziam ser, porque os mortos não voltam a este mundo, não voltam mesmo. Os mortos não voltam, só os vivos. E o único que morreu e que voltou a este mundo foi Jesus. Então, ele, e somente ele, pode nos dar o Espírito Santo, porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não poderia receber o Espírito dele. Mas como ele ressuscitou e voltou, sentou-se à direita do Pai, então ele pôde enviar o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo é o único Espírito que nós podemos nos entregar, corpo, alma e espírito, para dirigir, conduzir as nossas vidas, conduzir os nossos pensamentos. Então, antes de falar, buscai primeiro o reino de Deus, Jesus disse, não anda inquieto com isso, com aquilo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou me vestir, onde eu vou morar, e etc, etc, etc. Porque, olha só, Jesus falando, porque todas estas coisas, os gentios, os incrédulos, procuram. De certo, com certeza, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quer dizer, o Pai sabe que nós precisamos comer, que nós precisamos nos vestir, nós precisamos ter uma moradia, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar. Ele sabe de tudo que a gente precisa, tudo. Ele sabe que nós precisamos nos casar, constituir família e ter a nossa vida em ordem, literalmente em ordem, disciplinada, para que a nossa família cresça na disciplina e possa se perpetuar enquanto houver terra. Mas Jesus disse, não se preocupe com isso não. Busque primeiro o reino de Deus. Quer dizer, busque primeiro se sujeitar ao Senhor Deus, que na pessoa do Espírito Santo vai guiá-los, vai orientá-los. E então todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, é isso aí. Você não deve se preocupar com as coisas do dia de amanhã. Basta o dia de hoje. Pense no dia de hoje. Entregue sua vida no dia de hoje. E no dia de hoje, o Pai vai lhe dar o que você precisa. O Pai vai lhe dar orientação, direção, orientação, que todos nós precisamos. Mas primeiro, nós temos que nos sujeitar ao reino dele. O reino de Deus, minha amiga e meu caro amigo, é o reino do Espírito Santo. O reino do Espírito Santo é um reino invisível. Você não vê o Espírito Santo. Você não sente, você não toca. Mas
ele conduz o seu pensamento, ele orienta a sua cabeça, ele dá a direção que você precisa para que você tenha uma vida de acordo com a vontade dele. O problema, e esse é um grande problema, é que as pessoas querem receber o Espírito Santo para que elas venham realizar os seus sonhos. Quer dizer, não é isso, esse não é o objetivo. O Espírito Santo vem para realizar os sonhos de Deus em nós, através de nós. Ele que vai nos guiar em toda a verdade. Ele que sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Vamos a um exemplo muito interessante. Você sabe que o rei Salomão foi o rei mais sábio de toda a terra. Ninguém até hoje não foi tão sábio quanto Salomão. Nem tão rico quanto Salomão. Salomão era muito rico. No reino dele, ele mandou construir escudos, esses escudos de soldados naquela altura, naquele tempo. Ele mandou construir 300 escudos de ouro, puro, batido, para deixar em memória daqueles soldados que eram valentes. Apesar dele ser tão rico e tão sábio, Salomão se deixou levar pelo seu coração enganador. E ele, por causa das suas mulheres incrédulas, endemoniadas, perturbadas, bonitinhas, mas ordinárias, Salomão perdeu tudo. Perdeu tudo. E onde é que está Salomão hoje? A gente crê que ele foi salvo pelo gongo, digamos assim, na última hora. Mas ele gemeu com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, ouro, com toda a sua glória. Ele perdeu tudo. Por quê? Se deixou levar, se deixou ser dirigido por mulheres que não prestavam, mulheres vagabundas, mulheres cheias de demônios que o levaram a se perder. Mas cadê a sabedoria dele? Valeu para salvá-lo? Não. Com toda a sabedoria, ele não conseguiu controlar o seu próprio coração. Então você vê que os espíritos enganadores, os espíritos imundos, os espíritos mentirosos usam mulherzinhas para perverterem o coração daqueles que não são sábios para ouvir e obedecer à palavra de Deus. Por que Salomão caiu? Por que Salomão, e não só Salomão, mas todos os demais também Davi caiu, se deixou levar pelo coração. Mas o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele vem e nos conduz de acordo com a vontade de Deus. Não é que ele vai fazer de nós robôs, não, mas ele vai nos conscientizar do que é certo e do que é errado. Quando nós temos o Espírito Santo,
nós temos a convicção do que é certo e a convicção do que é errado. Aí, quem vai decidir somos nós, não é o Espírito Santo. Ele mostra, ele ensina, ele orienta, mas ainda assim é a nossa vontade que vai permanecer ou prevalecer. Se nós tivermos juízo para obedecer, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. Tão somente fala, o que o Senhor quer de mim? Eu vou para lá ou vou para cá? O que o Senhor quer que eu faça? E então o Espírito Santo vai dar a direção. Ele vai ensinar, porque você quer se submeter ao reino dele dentro da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Buscai primeiro o reino, a vontade do Espírito Santo, o reino do Espírito Santo, o Espírito de Deus, e a sua justiça. Viver na vida justa, reta, correta, sem ficar devendo nada a ninguém. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que você precisar, o que vai vestir, o que vai comer, o que vai beber, onde vai dormir, onde vai morar, todas as demais coisas, tudo, porque Deus é Pai. Deus não é padrasto. Deus é Pai. Ele é o verdadeiro Pai, o único Pai verdadeiro. Então, ele guia os seus filhos de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é agradável e perfeita, porque combina com a nossa vontade. A vontade dele vai atender às nossas vontades justas. Entende? Então, sem o Espírito Santo, minha amiga e meu caro amigo, é impossível a pessoa se livrar deste mundo. Com o Espírito Santo, muitas pessoas se perdem. Infelizmente, se perdem porque elas não querem perdoar, elas não querem abrir mão do seu orgulho. Aí fica difícil. Mas o Espírito Santo, ele dá a direção, ele conduz, ele orienta. Se a pessoa não quer ouvi-lo, não quer dar atenção para ele, então ele não pode fazer nada. É por isso que Jesus fala que todo o pecado que nós cometemos contra Jesus, o Filho do Homem, é perdoável. Mas o pecado que se comete contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque, sabe o que é você virar as costas para quem te dá a vida, quem estende a mão para você? Sabe lá o que é? A fé vem de quem? Do Espírito Santo. E se você ofende o Espírito de Deus, de onde vai vir fé para te salvar? A fé é a que salva, né? A fé, falamos essa semana, é o canal, é o único canal de comunicação com Deus. Então, se essa fé, esse canal é quebrado, cortado, interrompido, quem vai salvar? Ninguém. Ninguém. Então, por isso, o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas aí você diz assim, poxa, bispo, eu fiquei preocupado, eu estou preocupado, porque eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Por que você acha que pecou contra o Espírito Santo? Não sei, mas eu tenho medo. Pois bem, só pelo fato de você ter medo de ter pecado com o Espírito Santo, mostra que você não pecou contra o Espírito Santo.
Porque quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela cai numa frieza total. Ela se torna o próprio gelo. Ela não consegue sequer crer em Deus. Ela não consegue crer. Nem que ela queira, ela consegue. Porque ela ofendeu o Espírito Santo. Mas se há um mínimo de temor dentro de você para com Deus, isso é do Espírito Santo. Quer dizer que você não pecou contra ele. Você pode tê-lo, sim. Então não fique preocupada ou preocupado. Por exemplo, só pelo fato de você estar aqui assistindo essas lives, mostra que você está interessado nas coisas de Deus. E isso é um sintoma, é um sinal de que a sua fé está acesa. É um sinal de que o Espírito Santo está disponível para entrar e viver em você. Isso já é suficiente. Mas você tem que buscá-lo. Para você recebê-lo, você tem que entregar-se 100%, totalmente. Não é só entregar uma oferta. O que adianta a pessoa colocar um valor imenso no altar, mas continuar vivendo no pecado? De nada adianta. É ou não é? Vamos falar a verdade. O que adianta a pessoa colocar no altar tudo que ela tem, mas ela não quer deixar o prazer da vida errada, do amante, da amante, o prazer do roubo, da mentira, o prazer do engano, os prazeres do pecado, ela não quer deixar. Então, não adianta dar sua oferta no altar, porque isso aí não vai fazer diferença. Não vai mesmo. Porque Deus, amiga e amigo, é espírito. Deus é espírito. E se há uma coisa que Deus preza, é a sinceridade, a transparência, é um coração rendido. Pode ser o maior pecador na face da terra, mas se a pessoa reconhece, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sei que sou um pecador, me ajude, me perdoe e me livra dessa vida errada. Enfim, se a pessoa é honesta com Deus, então ele perdoa, ele muda aquela situação. Agora, se a pessoa tenta conciliar o seu pecadinho com a sua fé, com a sua religiosidade, não vai acontecer nada. Então, nós começamos o jejum de Daniel na quarta-feira que vem, daqui a uma semana, dia 10. 21 dias. E há quem já esteja fazendo o jejum de Daniel. Muito bom. Você já vai se purificando das notícias, das mentiras deste mundo. E você vai aderindo à verdade, que é a palavra de Deus. Isso é ótimo. Então, mas dia 10 é que começamos o jejum. Durante 21 dias. Esse jejum é uma coisa espontânea, nada obrigado. É uma coisa espontânea. Você faz por livre e espontânea vontade, com liberdade. Você não está fazendo por imposição de quem quer que seja. É uma coisa pessoal. Por isso que o jejum de Daniel é doloroso, porque a pessoa tem que abrir mão, né? Para si mesma, ela tem que abrir mão das notícias, entretenimentos e coisas, e conversa fiada, conversa de Maria Chiquinha, etc, etc. Ela tem que deixar os pensamentos desse mundo de lado e abraçar os pensamentos de Deus. Leia mais a Bíblia, leia bastante, leia e raciocine e medite
E nós vamos estar aqui meditando, falando para vocês mais profundamente, um pouco mais profundo sobre a palavra de Deus, especialmente sobre o Espírito Santo, tá bom? Ficamos por aqui e até amanhã estaremos de volta aqui em nome e se Deus assim o permitir. Até lá. Graças a Deus.